Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta de mulheres pelo mundo. E esse é o seu podcast Expatriada na Terapia, onde toda semana a gente tem um encontro aqui de quarta-feira, 6 da manhã, com um episódio novo, com um tema super alinhado com a sua vida de mulher imigrante que mora fora do Brasil. Então, o tema de hoje é: pare de achar que as amizades são pra sempre. Porque o pra sempre sempre acaba. Nossa, sua psicóloga agora também é cantora. Olha que coisa louca. Olha, o que é esse humor? Esse humor aqui é desse sol. Eu acho que o sol da Irlanda, quando ele aparece, ele deixa a gente meio drogado. É isso. Aqui tá 22 graus hoje que eu tô gravando. Quem tá me vendo de vídeo vê que eu estou assim, corada, porque eu acabei de voltar de férias. Então você vai ter o prazer ou a inveja branca, se é que ela existe, de me ver aqui, ó, com marquinhas de biquíni. Estava eu em Cabo Verde, no continente da África, Cabo Verde, na Ilha de Sal, maravilhoso, recomendo super, viu? Porque eu sei que a mulher expatriada tem rodinha no pé e adora conhecer um lugar diferente. E pra mim foi um lugar diferente, né? E eu também sou mulher expatriada e não sou diferente de você nesse sentido, né? Nenhuma experiência única, eu tava lá, ó, sassaricando, conhecendo um lugar diferente com os meus amigos. E aí eu tive essa ideia de gravar sobre amizade. Tem um episódio aqui, que é o episódio 35, que eu falo sobre o desafio, porque que é tão difícil arrumar amizade na vida adulta. Então, depois que você escutar esse episódio, você vai lá no episódio 35, que eu falo sobre essa outra nuance das questões das amizades da vida adulta. Mas hoje eu precisava muito dizer sobre umas coisinhas aqui, né, que você, mulher expatriada, fica com a ilusão de que a amizade que presta ou a amizade que serve é aquela que dura para sempre. E aí eu digo, o que é para sempre? A gente tem uma dificuldade como ser humano de aceitar a finitude das coisas, não é mesmo? E aí fica querendo estender. Aí fica estendendo umas coisas que faz um mal muitas vezes. Porque olha só, quando você fica com essa idealização de amizade perfeita e que a amizade perfeita é a que dura para sempre, além de você acabar estendendo relações que não necessariamente são saudáveis, que são relações tóxicas, você também fica numa busca de perfeição. Vai lá, conhece uma pessoa que é amiga de outra pessoa e fala: ah, eu tô sem amigo, mas eu também fui lá fazer amizade com essa daqui. Ah, mas não, eu tenho filho, essa amiga aí não tem filho, não vai rolar. Ah, não, eu sou casada com um irlandês, né, ou com um gringo, essa daí é solteira ou não é casada. Ai, não vai dar. Entende? De ficar buscando uma perfeição. E aí seja a perfeição que serve pra você, né? Porque aqui nesse podcast, vou repetir, para se você é nova aqui, que você precisa colocar situações que eu trago de exemplo na tua vida. Então, às vezes, uma amizade perfeita para você, a idealização da amizade perfeita é uma pessoa que tem uma vida parecida com a sua. Ou é uma pessoa que seja nativa, que seja daquela nacionalidade do país que você mora. Ou, não, eu só quero amizade brasileira. Entende? Você tem uma crença, e quando eu digo aqui crença é aquela frase, é aquilo que a gente acredita como uma verdade absoluta, que para uma pessoa pode ser que sim, para outra pessoa pode ser que não, mas o negócio aqui é para você. Você tem a crença de que a amizade perfeita é o quê? E aí você fica nessa idealização garimpando essa amizade perfeita. Calma, você é daquele outro tipo, né? Já me conta aqui nos comentários, você é o tipo 1 ou o tipo 2? O tipo 2 é aquela mulher expatriada que fica caçando a amizade, e aí qualquer um que aparece, quando eu digo qualquer um, é sem filtro, né? Qualquer um que aparece e fala: eita, tem 4 dentes na frente da boca, 2 olhos, tudo certo. Quando eu digo isso é porque eu lembro da minha avó dizendo assim, né? Ah, esses homens feios, tem 4 dentes na boca, já tá ótimo, né? Aquela coisa. Mas não, o que eu quero dizer aqui é que aí o seu critério, o seu filtro de amizade fica assim, ó, 0. Ah, qualquer
coisa que cai na rede é peixe. E aí você aceita qualquer coisa também, né? Então fica aí. O é você ficar criteriosa demais, buscando a perfeição, a amizade perfeita. Ah, isso aqui não serve, ah, isso aqui não serve. Ou se não, o outro extremo, que aí qualquer coisa serve. Quer saber, Joyce? Eu cheguei aqui, ó. Eu não tenho amigos, eu cheguei aqui sem família, nesse país que eu moro, não falo a língua, não tenho ali, não sou casada, não tenho referência nenhuma de ninguém aqui. O primeiro que me dá um sorriso, eu vou querer fazer amizade. Me escreve aqui nos comentários, você é o 1 ou o 2. Essa situação me fez lembrar de uma coisa. Quando eu tava morando na Irlanda, na Smithfield, né, que hoje eu moro mais pro interiorzinho, né, 17 minutos ali do centro. Eu lembro que eu estava um dia, saí de casa, era um dia de sol igual hoje, e eu tava de short, regata, isso assim se você é da Espanha, né, se você é da Alemanha, na Alemanha as minhas clientes falam, que aqui fala alemão, aqui é difícil, tá, cada um com as suas dores. Pelo menos aí vocês têm 33 graus, positivo, mesmo que depois faça muito frio, mas pelo menos faz muito calor. Aqui não, aqui é sempre mais ou menos a mesma coisa, né? Então quando faz um sol, é um negócio louco, que a gente fica assim, ó, igual eu tô hoje, assim, acelerada, uma coisa, você fala, que é isso? O mundo vai acabar, a gente confunde o verão com o fim do mundo. E aí coloca um shortinho e sai na rua e brasileiro já não precisa de muito pra rir pra tudo quanto é canto, né? Aí eu lembro, isso anos atrás, saí na rua andando feliz, alegre e contente num dia de sol, e aí me chega um cara que me parecia um morador de rua, irlandês ali, e que eu digo irlandês porque assim, ele tava, né, em situação de rua, mas ele não tava numa situação assim que eu olhando não tava tão ruim, né, mas dava pra perceber que ele era um morador de rua. E aí ele veio na minha direção, e ele me pediu um abraço. E aí eu que tava distraída e querendo assim, ó, ajudar, e aí felicidade, e eu digo hoje que ali faltou um filtro. Eu fui abraçar o homeless. E ele fez o quê? Tentou me beijar. Ele tentou me beijar. Cadê o critério, Joyce? Cadê o critério? Você pode ser mala velha, pode ser uma pessoa acolhedora, mas tem situações que você se coloca em perigo, tem situações que é tóxica pra você. Não, não, não. Então, o que eu tô querendo dizer com essa história que é engraçada, né? Eu tô querendo dizer que, assim, que a amizade, assim, você tá num nível de carência, num nível de aberta para todas as possibilidades, que aí você esquece de colocar um filtro. E aí o tipo de amigo, de relação que começa a frequentar sua casa, que você começa a cortar um dobrado, porque amigo é isso, né? Você ajuda o amigo, aí você sai, aí você vai às vezes em evento que você não tá muito afim. E, entende? Tem um comprometimento que você faz, que é natural da amizade, mas vamos colocar um critério? Joyce, se eu colocar critério, não vou ter nenhum amigo. Será? Porque daí você tá olhando muito dos extremos, não é? Vamos falar um pouco aqui de uma coisa mais emocional. Eu, como sua psicóloga, preciso te lembrar que as relações de amizade, em todas as relações, de amizade, familiar, com o marido, com o filho, né, com os vizinhos, em todas as relações que envolvem dois seres humanos, as pessoas se relacionam a partir do olhar delas. Então imagina assim, são os óculos da vida daquela pessoa. Eu estou vendo e interpretando de acordo com os meus óculos da vida. Mas melhor do que isso até, vamos usar a analogia do espelho. Nas relações com os outros, a gente funciona como reflexo. Ou seja, quando eu tô me relacionando com uma pessoa e eu vejo ela se comportar assim ou assado, é como se ela fosse um espelho, onde tudo que reflete nela, na verdade, tem dentro de mim. Vou usar um exemplo bem, assim, que parece bobo. Mas vamos imaginar que a sua amiga pega e te traz uma roupa de presente. E aí ela te traz um maiô. E uma pessoa vai interpretar: nossa, ela me trouxe um maiô. Será que ela acha que eu tô barriguda e que eu não deveria usar biquíni? Outra pessoa vai interpretar: nossa, ela pensou em mim e comprou um presente pra mim. O que essas duas situações, podem ser infinitas possibilidades, né? Estão refletindo. Na verdade, refletem coisas que estão em você.
Então, a pessoa da opção 1 que pensou, nossa, um maiô de presente, ela pensou na minha imagem, eu tô barriguda, muito provavelmente aquela pessoa, na verdade, é o julgamento de valor dela, que ela não está confortável com o corpo. Então, a primeira coisa que ela pensa quando a amiga dá um maiô é o que ela está pensando sobre o meu corpo. E começa a interpretar, imaginar o que o outro está imaginando e julgando, entendeu? Então, quando eu te digo sobre as relações de amizade, as relações interpessoais são um reflexo, um espelho que reflete o que você tem dentro, é nesse sentido. É o que você tá com julgamento? Você tá pensando e interpretando o que o outro tá pensando, mas a gente nem sabe se ele tá pensando isso. Muito provavelmente é uma interpretação que você está fazendo que é de algo que você tá pensando, que é um gatilho seu. E é claro, a não ser que a pessoa diga mesmo, ó, você tá gorda, essa roupa aqui não tá servindo pra você, toma isso aqui, né? Aí é outra história. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que muito nas relações de amizade, os conflitos acontecem ali por conta de que você não consegue separar o que é sobre você na relação e o que tá dizendo, na verdade, sobre o outro. O que é que tá falando sobre os seus gatilhos, a sua história, os seus desafios e o que é que tá dizendo do outro. E aí a gente fica com raiva do outro. Aí a gente briga. Enfim, várias situações podem acontecer. E aí, vamos lá, né? Colocar um plot twist carpado nessa história aqui. Ah, Joyce, então quer dizer que quando eu identificar que uma atitude do outro, na verdade, é um gatilho que há em mim, de um trauma meu ou de uma percepção minha, então quer dizer que eu tenho que engolir esse sapo e seguir? Não necessariamente. E isso até eu falei um pouco no episódio do talvez você seja vilão da história de alguém. Mas quando você observa que na relação tem algo acontecendo que é por conta de um gatilho seu ou algo na tua história, é uma oportunidade de você dar um passo para trás no sentido de ver a situação de fora e olhar, ok, eu consigo lidar de maneira diferente com isso daqui, ou os gatilhos que me provocam essa pessoa realmente me fazem muito mal. E aí não tem como eu seguir com essa relação, porque vai acabar fazendo muito mal para mim. E aí eu me lembro de uma situação de uma cliente que ela não é única, tá? É interessante que muitas pessoas podem se identificar com a história e achar que eu tô contando a história delas. Mas as experiências não são individuais. E até por isso que é muito interessante esse podcast, porque você consegue ver aqui situações que você, mulher imigrante, passa e o quanto que tem outras mulheres que passam também pela mesma situação. E aí a situação que eu vou contar é de uma cliente e que foi mais de uma, inclusive, que falou que a amizade acabou porque a outra achava que ela era muito positiva. Nossa, eu comecei a pensar aqui, ó, todas as clientes que me falaram disso, né? Inclusive, eu passei por uma situação de relação de amizade que a pessoa chegou em mim e falou que eu era muito positiva, né? Ah, eu vou usar esse de exemplo então. Olha só como que a relação é um espelho. O eu ser positivo, ou essas clientes serem positivas, estava incomodando, cutucando essa outra amiga do outro lado. Vê só? Mas era um reflexo que colocava ali um foco, colocava um holoforte para que essa pessoa talvez estava lidando de maneira diferente em relação à situação. Que aí, se chamar de negativa, você que tá chamando, né? Mas assim, você vê, pro outro chegar pra te falar assim, ai, você é muito positiva, concorda que tá cutucando algo, tá colocando ali um holoforte que faz ela sentir que o outro é mais positivo que ela, que talvez ela tá sendo muito negativa na solução dos problemas dela, na visão dela pro mundo? Concorda? Mas espera lá, vamos voltar aqui pra não confundir, pra não ficar confuso. E quando eu digo confuso, é confuso eu sendo confuso porque eu tô misturando muita coisa, né? Olha só, quando a pessoa chega pra essa cliente, a amiga chega pra cliente e fala: nossa, você é muito positiva. Será que essa pessoa, essa menina que tá sendo positiva, ela tem que continuar, então, e tentar ser mais negativa pra que não sufoque
essa outra pessoa que tá sendo, né, tá sentindo que ela é muito positiva, entende? Então, negativa, positiva. Ah, você é muito positiva. Daí a outra fala, nossa, então vou tentar ser um pouco mais negativa, ou tentar ser um pouco menos feliz, menos joy do divertidamente, né? Mas aí eu te pergunto, isso vai te fazer bem? Entende? Então aí é a medida de você olhar, ok, as relações são um espelho. Eu consigo olhar e dividir o olho de fora e eu consigo trazer consciência o que é meu e o que é do outro. A partir do momento do que eu vejo do cenário, vamos imaginar sim que uma pessoa é mais negativa e que a outra é mais positiva. E aí? O que você faz com isso? Vai te causar um dano muito grande de sofrimento se você ficar tentando caber nessa relação para que a outra não se sinta mal ou sufocada porque você é muito positiva? Porque se sim, talvez você tenha que rever se vai dar para ser amiga dessa pessoa ou não. Ou às vezes você fala, não, eu consigo, né? Às vezes é uma situação, e aí vamos trocar de exemplo, é uma situação onde a amiga fala, olha, eu não gosto de ir na balada. Vamos usar um exemplo bem mais bobo, né, que de bobo não tem nada. Mas uma amiga que vai lá e gosta mais de ir na balada e a outra gosta de mais ficar em casa. Então quer dizer que se você gosta de ir na balada, aí você não vai ter amigos que gostam de ficar em casa? Será que é nesse ponto? Não. Mas você conseguir ver que o outro gostar de ficar em casa não significa que você tem que se mudar. Que não coloca um holoforte nessa situação, porque lembra? É um reflexo. Então que essa situação não coloca um holoforte ali e você sentir que tem um errado e um certo. Ou sentir que, nossa, é uma ofensa, né? Eu não tenho mais idade pra ir na balada e eu tô querendo ir pra balada e essa pessoa tá querendo ficar mais em casa. Entende? Como que as relações, elas são um espelho que colocam ali um holoforte no que tem dentro da gente. Se você vai distraída para essas relações, você não percebe o que é que dá um gatilho em você, nesse reflexo da relação com o outro, e o que você vai fazer com isso. E aí pode ser sim, que em algumas relações que vai te fazer muito mal, né? Que você vai querer precisar se retirar, porque vai estar minando o quem você é. Falando dessa frase, né, minando quem você é, eu tive uma relação uns anos atrás que acabou justamente por isso. Porque quem eu era quase que interpretado como um ataque para outra pessoa. E isso minava a maneira dela conseguir agir e se relacionar. Começou a se tornar insuportável para ela e para mim também a coexistência. Então você vê, acaba sendo impossível cada um ser você mesmo e coexistir no mesmo ambiente. Um vai ter que se diminuir, um vai ter que se esquecer, ou vai ter que se calar muito. Vai ter que deixar de ser ele para poder ser essa relação. Porque se for esse o caso, é melhor que não seja para sempre mesmo. É melhor que acabe, né? E é claro, uma terapia ajuda muito nisso, porque não adianta só você ficar não conseguindo coexistir com as pessoas. Porque tem que existir ali, né? Você entender emocionalmente o que tá rolando. A terapia te ajuda nisso, ok? Esse podcast aqui é para instigar insights, pensamentos sobre as suas situações aí. Tem uma situação que acontece muito que faz as pessoas perdurarem as relações, mesmo quando tóxicas, que encerrar com aquela amizade é quase que um statement, uma afirmação de que é assinar ali, ó, que você falhou ou que você é a errada. É quase que tem que encontrar, ali fica um cabo de guerra, né? Quem que é que tá errado? Ah, então se acabou a relação é porque fulano é o vilão e fulana é a mocinha, né? Um tá errado, o outro tá certo. E o quanto que não necessariamente, não é mesmo? Eu me lembro de uma cliente dizendo que no passado ela teve uma relação que era muito positiva. Era uma amiga que elas tinham os mesmos hobbies em comum, que elas saíam, que elas faziam tudo muito intensamente, que inclusive elas moravam na pandemia, né, que não podia ter o convívio social, mas que elas moravam praticamente não no mesmo apartamento, mas no mesmo prédio. Então,
elas eram ali a rede de apoio uma da outra. Esqueci o nome, que a gente fazia os núcleos, né? Na pandemia. Olha, parece até que foi outra vida. Mas fazia os núcleos das pessoas que só se encontravam ali entre elas. E era uma pessoa dessa, então tinha os mesmos hobbies, que conviveram muito na pandemia. E foi uma convivência que foi super positiva. E depois da pandemia, acabou. E ela ficou com esse desafio, com essa dificuldade de entender quem que estava errado, o que aconteceu de errado que a nossa amizade acabou. Será que nunca foi verdade? E aí no processo terapêutico a gente foi conversando e ela foi entendendo que não necessariamente tinha que ter um certo e errado, e não necessariamente aquela amizade tinha sido uma mentira, que o que as duas viveram foi muito positivo, mas que depois de um tempo acabou. Acabou por acabar. E não porque alguém fez um erro, mas as fases da vida, as direções que cada um foi. Cada um foi para um lado depois de um tempo. E, mesmo assim, valeu a pena. Vê só? Aí é muito bonito eu pensar nisso, né? Porque a terapia é isso, é a gente ressignificar uma situação que aconteceu, é a gente entender de uma forma diferente, sem a necessidade de ter que desvalidar aquilo que viveu, que aconteceu, né? E quando eu decidi fazer esse tema de que para de achar que as amizades, as relações têm que ser para sempre, eu queria justamente citar esse ponto, sabe? Não precisa ser para sempre e não é porque acabou que então minimiza ou tira a veracidade daquela relação ou daquele amor que aconteceu ou do quanto foi bom ou que uma das duas partes foi enganada, né? Não, mas sim entender que as relações, elas podem sim cada uma ir para um lado, sabe? Que pode fazer parte de uma fase da tua vida, que você mudou, o outro mudou e que não necessariamente tem que ser ali um pacto de sangue para sempre, ou até mesmo para sempre no mesmo formato, sabe? E aí quando eu lembro dos formatos, hoje mesmo tô passando por um desafio pessoal, que eu vou falar lá no Instagram pra vocês depois. E hoje eu liguei pra minha amiga lá do Brasil. Ela fez parte do... Eu morei no internato quando eu era criança. Por 2 anos da minha vida, um internato em Minas. E eu conheci essa minha amiga. Essa minha amiga, a gente tem uma amizade muito intensa, com várias histórias maravilhosas. E hoje, ela também, casada, teve filho e tudo mais. E a gente não tem o mesmo contato, mas ela é minha madrinha de casamento. Quando eu vou pro Brasil, a gente sempre se encontra, mas às vezes a gente fica meses sem se falar. E aí hoje eu mandei uma mensagem pra ela, ela respondeu em 5 segundos e eu pedi um favor pra ela. Assim, foi exatamente assim, uma frase: "Oi, tudo bem? Onde você tá?" E pá, falei a informação. E ela me respondeu e já solucionou e a gente já se resolveu. E assim, eu posso contar com ela, sabe? Então eu digo assim, como que eu posso dizer que essa amizade acabou? Ela ressignificou também, entende? E tem amizades que vão acabar. Igual o que eu falei da amizade que, você é muito positivo, você é muito negativa, e nunca mais vi na vida, né? Mas assim, tem relações que elas se transformam e que às vezes não vai ser no formato idealizado de perfeito, de amizade, de relação, ou que vai ser a amiga que vai pra balada, que vai fazer shopping, que vai tá com seus filhos, que vai também sair de casal. Não, não vai ser. Você muda, o outro muda, a vida muda, se transforma. É respeitar essas mudanças, sabe? E aí eu penso em 2 analogias, que eu sou a psicóloga da analogia, né? Eu já sei. Recebi essa mensagem 3 vezes hoje falando disso do episódio passado. Primeiro, sabia que o deserto do Saara, que tem aquelas dunas, né, de areia, que é como se fosse o mar, que ela se move por conta do vento, por conta, né, do que acontece ali. É o fluxo natural delas mudarem, como se fossem as ondas do mar. A relação de amizade é a mesma coisa, ela vai mudando, porque você vai mudando, o vento vai mudando, o ambiente, a outra pessoa. Então, às vezes, muda tanto que acaba, ou se transforma em algo diferente. E aí teve também uma outra analogia que me faz pensar. Uma vez eu vi um desenho
que mostrava assim, que às vezes as relações são como barquinhos. A cena era assim, uma ilha de um lado, uma pessoa nessa ilha, um barquinho com uma outra pessoa. Aí tinha uma outra ilha com uma outra pessoa lá. E aí, essa pessoa que tava na ilha, que é você, na primeira ilha, sobe no barquinho. E aí esse barquinho leva até a outra ilha. E aí você desce do barquinho, a pessoa que estava no barquinho fica nesse barquinho e você vai para outra ilha e fica com a outra pessoa que tá lá. O que essa analogia eu quero que você tire dela? Que, olha só, é transitório, é passageiro. Não quer dizer que não aconteceu, não quer dizer que não foi válido, que não foi importante, que não foi verdadeiro. Olha só, se você estava numa ilha e veio uma pessoa com um barquinho e você passou esse trajeto, essa pessoa foi essencial para te levar, né, num trajeto ali da água até a outra ilha, até o outro ponto da tua vida. Para ir tá com outras pessoas vivendo em uma outra ilha, em uma outra realidade de vida, uma outra situação. Olha só, nossa, o quanto que é ter alegria, orgulho, felicidade e honrar aquela relação que aconteceu, mesmo que por um espaço transitório. Entende? Então não é só tristeza entender as finitudes das relações das amizades. Além de poder ser saudável terminar uma relação porque é tóxica, mas é saudável também entender que são fases que às vezes acontece mesmo de ter que acabar uma relação. E não necessariamente isso está dizendo que, você é uma tóxica, então por isso que eu tô terminando essa relação. Ou que algo deu errado. Não. Simplesmente foi ali para aquele espaço de tempo, para aquele espaço que fez sentido, para aquilo ali, né? E aí não posso terminar esse episódio antes de dizer também uma outra nuance dessa questão da finitude das relações, das amizades. Muitas vezes você fica numa relação querendo ser a boazinha, ou não, mais ainda, não querendo ser a errada da história, né? Tem diferença? Tem. Eu quero ser a boazinha, então vou me manter aqui, né? Se eu sair, eu vou ser errado, porque às vezes nem boazinha eu quero ser, eu só não quero ser a errada da história. E aí fica se mantendo ali naquela relação, que não necessariamente tá te fazendo bem. E aí eu preciso te lembrar que não é egoísmo, que não é ser interesseira você querer ter uma relação de amizade que tenha troca. As relações, elas têm troca. A do trabalho é você faz a sua especialidade, você trabalha, dá seu tempo ali e você recebe em troca dinheiro. Apesar da gente esquecer, às vezes, e o nosso chefe também, e achar que o trabalho ali é ONG, né? Ou achar que, mas é só pela realização pessoal. Sendo que, né, sim, o trabalho realiza pessoalmente, profissionalmente, mas a relação é pela troca, sim. Você tá trabalhando por conta do dinheiro, né? As relações de amizade também são de troca. E isso não te faz interesseira. Não é troca de dinheiro, mas é uma troca de interesses, que não faz você ser uma pessoa ruim. Pelo contrário, faz trazer o equilíbrio das relações, aonde, olha lá, as relações são de troca de amor, de carinho, de afeto, de atenção, de tempo. Eu dou o meu tempo, eu dou o meu ouvido aos meus amigos. Vê só? Precisa ser uma via de mão dupla isso. Pensa que as relações são como uma balancinha. Se você só quer dar para as relações, eu quero ajudar, eu quero fazer tudo pelo outro. Não quero nada em troca. Fica injusto, fica desequilibrado. E aí essa relação não vai longe. Então é saudável para as relações até que seja uma relação de troca, onde você tá sim ajudando, oferecendo pro outro algo, lealdade, tempo, escuta, acolhimento, mas que também seja o contrário também aconteça, porque aí sim tá justo. É justo que tenha essa troca para que continue equilibrado e que siga. Então eu te digo aqui, é um desserviço você achar, querer ser a fortuna ou a poderosona e só fazer pelo outro, só dar. E aí falar, não quero receber. Não.
né? É um desserviço para você e para o outro. E na verdade é dado ao fracasso, porque fica injusta essa relação. Ou senão o contrário também, né? Você só quer receber, 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 receber. Não. Existe uma troca que é importante para que mantenha o equilíbrio da relação. Isso não quer dizer que você está sendo interesseira e nem o contrário também. Que fique justo para cada um dos lados vai manter o equilíbrio, ok? E isso muda no decorrer do tempo, como a gente falou, né? Tem as fases da vida. Eu mudo, o outro muda, certo? Muitas coisas nesse episódio, muitos insights. Escreve aqui nos comentários o que você mais gostou, o que você ficou pensando. Quero saber que tipo de amigo, que tipo de pessoa você é quando tá nas relações, qual que é o seu desafio. Me conta. Ok? Mulher, pera, não sai daqui. Você segue o podcast e você ainda não deu 5 estrelas aqui? Pelo amor de Deus, pelo amor da deusa, vai lá, descobre. A gente é 30 a mais, mas a gente sabe aqui, ó, tecnologia. Sobe aqui e dá 5 estrelas, por favor. Afinal, a gente tem que aumentar a nossa comunidade. Tá certo? E se você não segue lá no Instagram, então segue, porque também sempre tem coisas interessantes, assim como tem aqui no podcast. Então, beijos, nos vemos semana que vem e compartilhe esse episódio para suas amigas.